Fala pessoal, eu sou o Guilherme. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a certificação LPI. Quais são os passos para você tirar a sua certificação LPI, né? Então, primeiramente aqui a gente vai abrir o site da organização, né, da LPI. A gente pode colocar aqui na URL lpi.org. A gente vai direto para o site do Linux Professional Institute. Então, como a gente pode ver aqui, o site é todo em inglês, né? Porque por ele ser do Canadá, ele é todo em inglês. Então, para ficar mais prático para a gente aqui, a gente pode aqui Select Language. Vamos colocar em português para a gente entender corretamente aqui, para visualizar mais fácil. Fica mais fácil para a gente ler, né? Então, galera, a primeira coisa aqui que eu quero mostrar para vocês são as certificações da LPI. Então, a gente tem aqui a certificação de entrada, que é a LPI Linux Essentials, tá aqui embaixo, ó. Essa Essentials foi lançada não tem muito tempo. Então, ela ainda não é um pré-requisito para a LPI 1, que são as mais requisitadas pelas empresas, né? A gente tem também aqui o engenheiro de ferramentas DevOps, né? Que hoje em dia está em alta. Quem tem essa certificação aqui se destaca bastante no mercado, né? Na área de DevOps. Depois a gente vai aqui para as principais aqui que eu vou falar, que eu vou dar o treinamento para vocês, que são a LPI 1, administrador de Linux, que seria o administrador de sistema, né? Seria a primeira. Nenhuma dessas duas aqui são pré-requisito para a LPI 1, tá? Então você já pode começar direto na LPI 1, que se você quiser seguir carreira da LPI. Depois a gente passa para o nível 2, que é o engenheiro Linux. Isso aqui já abrange mais configuração de rede, configuração de servidores, né? Aqui é mais máquina local, tá? Você já vai ter um servidor lá configurado, você vai adicionar usuário, trabalhar linha de comando, esse tipo de coisa. O LPI 2, engenheiro Linux, não. O engenheiro Linux é o cara que vai colocar o servidor no ar. Vamos lá, vai colocar um Apache para rodar, vai configurar um Samba, né, vai configurar política de segurança. Depois, aqui sim, aqui o LPI 1 é pré-requisito para o LPI 2. Depois, posteriormente, a gente tem aqui o LPI 300, que é o ambiente misto que a gente chama. Essa certificação aqui, ela foca principalmente aqui na configuração do Samba. Você trabalhar com o Linux juntamente com o Windows. Então, por isso que chama ambiente misto. Essa aqui vai focar bastante no Samba como PDC, tá? Como um controlador de domínio. Primary Domain Controller, que vai ser o controlador de domínio. Essa certificação aqui é bacana porque você fica... Ela é Enterprise, né? Então, você fica especialista de ambiente misto, que seria o Samba, no caso. Essa aqui é bacana também. Quem tem essa certificação aqui se destaca bem. Depois, posteriormente a essa, a gente tem aqui a 303, que é o LPI 303 voltado para segurança. Essa certificação aqui, o que acontece? Para você tirar ela, você não precisa ter ambiente misto. Diferente do LPI 2, que você precisa ter o LPI 1, para tirar o LPI 303 você não precisa. Tanto é que você pode ser um LPI 2 e pular esse ambiente misto e focar aqui na LPI 303 Security, que é de segurança, né? Você não precisa ter a 300 para fazer a 303. Então, se você tiver, vamos supor, você certificou LPI 1, pá, foi lá e certificou LPI 2, pá. Agora você não quer trabalhar com ambiente misto, você quer focar na área de segurança, você pula ambiente misto e vai diretamente aqui para a parte de segurança, que é o 303. E por último aqui, a gente tem a certificação de virtualização e alta disponibilidade, que é a 304 da LPI. Essa certificação aqui, ela é voltada para quem trabalha com virtualização de servidores, né? Cluster de alta performance. Ela também é bem bacana. Abaixo aqui de cada certificação a gente tem a visão geral, que é o que é cada certificação, como que vai ser trabalhado cada uma, né? E a gente tem os objetivos. Eu não vou falar muito dessas duas aqui, tá? Vou focar mais aqui na LPI 1 em diante, porque é o treinamento que eu vou dar. Depois a gente pode voltar e falar dessas aqui se vocês tiverem interesse no Essentials e no DevOps.
Os objetivos do LPI 1 são assim, para você se certificar LPI 1, você precisa passar no exame 101 e no exame 102. Vamos entrar aqui para a gente ver. Tá, vou entrar aqui na visão geral do LPI 1 para a gente dar uma olhadinha. Então aqui está falando, LPI 1 administrador de sistema. A LPI é a maior e mais reconhecida certificação Linux do mundo. O LPI 1 é a primeira certificação do programa de certificação, que é aquilo lá que eu falei para vocês, né? Vocês não precisam tirar Essentials para ter um LPI 1. Você pode ir direto para LPI 1 e embalar para frente. Então, como eu falei para vocês aqui, ó, o cara que tiver um LPI 1 vai ser capaz de fazer manutenção na linha de comando, instalar e configurar um computador executando Linux e configurar a rede básica. Então, a LPI 1 é a Júnior, né? É a de entrada para o Linux. A versão atual dos exames, galera, a gente pode sempre estar verificando aqui no site se saiu atualização ou não. A versão atual, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, que hoje é dia 1 de março de 2019, a versão atual hoje é a 5.0. Então, os códigos do exame são 101.500 e 102.500. Como eu falei aqui, não tem pré-requisito, você pode ir direto para essa certificação, não precisa ter nada anteriormente, tá? Só que assim, você precisa estudar muito, porque a LPI, os exames da LPI são eles cobram bastante parâmetro de comando, esse tipo de coisa. Então, se você não estudar muito, você tem que se dedicar muito para você conseguir tirar essa certificação. Ela é a primeira da LPI, mas não é facinho não. Ó, para você obter ela, você precisa passar no exame 101 e 102. Essa ordem aqui não importa, tá? Você pode tanto fazer o 101 primeiro como e o 102 depois, ou fazer o 102 primeiro e o 101 depois. Isso daqui não tem problema nenhum. Essa ordem aqui não quer dizer nada. A LPI tem validade de 5 anos. Então você se certificou agora. Esses 5 anos aqui começa a contar depois que você passou nas duas provas, tá? Que você pode falar que você é certificado LPI 1. Você passou nos 2 exames, aí começa a contar 5 anos. Da data que você fez o segundo exame e passou. Vai durar 5 anos sua certificação você renovando. Se você não renovar, você perde, você precisa fazer um LPI 1 de novo. Atualmente aqui, ó, como eu tô falando para vocês hoje, dia 1, desculpa, dia 1 não, dia 2 de março, os idiomas aqui da versão 5.0 são inglês, alemão, japonês, chinês simplificado e chinês tradicional. Ainda não entrou a versão português aqui, porque essa atualização aqui é recente, tá? Tava na versão 4.0, essa atualização 5.0 aqui é recente. Mas assim, quem estava estudando para fazer a versão 4.0, pode ficar tranquilo que até julho de 2019 ainda consegue fazer a versão 4.0, que era o exame 101, 400 e 102, 400. Quem estava estudando nessa versão aqui pode ficar tranquilo e ainda consegue realizar os exames nessa versão. Então aqui embaixo a gente tem, ó, para se tornar certificado LPI 1, o candidato deve ser capaz de, vamos lá, entender a arquitetura de um sistema Linux, instalar e manter uma estação de trabalho Linux, incluindo o X11, que é a parte gráfica, e configurá-la como um cliente de rede, trabalhar na linha de comando, incluindo comandos GNU e Unix comuns, lidar com arquivos e permissões de acesso, bem como segurança de sistema, execute tarefas de manutenção fáceis, ajude os usuários, adicione usuários a um sistema maior, faça backup, restaure, desligue e reinicialize. Então, galera, isso aqui é o que basicamente um LPI 1 faz. Tá? Precisa saber para poder se certificar LPI 1. Então aqui a gente tem os objetivos bem detalhados, ó. O exame 101 a gente vai ter aqui todos os objetivos do exame 101. Como eu falei, você pode fazer até julho de 2019 a versão 4.0 ainda, tá? Mas eu recomendo que você já comece a estudar para a versão 101.500. Esse aqui é o exame 101.500, você já começa a estudar para a versão 5.0. Então aqui, ó, a gente vai ter toda a explicação certinha. Arquitetura de sistema, determinar e configurar hardware, dispositivo de hardware, né? Determinar as configurações de hardware. Peso, esse peso aqui, galera, assim, aqui tá marcando essa opção aqui, esse tópico 101.1 tem o peso 2, certo? Então é assim, quer dizer que vai cair, ele não é tão cobrado nos exames. Como a gente vai ver aqui para baixo, ó, o boot do sistema tem peso 3. Então o boot do sistema é mais cobrado do que essa parte aqui de determinar as configurações de hardware. Então a gente vai ter aqui para baixo, alterar ROM levels, também peso 3, ó. Depois a gente vai ter aqui instalação e gerenciamento de pacotes, layout de disco rígido, peso 2. Instalar um gerenciador de boot, peso 2.
bibliotecas compartilhadas, gerenciar bibliotecas compartilhadas, peso 1. Isso aqui não cai tanta coisa. Peso 1, isso aqui é bem pouco. Aí aqui embaixo, assim, o legal da certificação LPI é que ela não foca numa distribuição. Então, o que a gente precisa saber para se certificar LPI é o seguinte. Você vai ter que saber trabalhar tanto com pacotes Debian, que é DPKG, quanto com pacotes Red Hat, CentOS, que é o RPM. Então, aqui o peso dele é 3. Usar gerenciamento de pacotes Debian. Tá vendo? Que é o DPKG, DPKG Reconfigure, apt, apt-get, apt-cache, apt-get install. Trabalhar com o arquivo source.list. E aqui embaixo a gente tem os RPM e Yum, que são gerenciadores de pacotes dos sistemas Red Hat, CentOS, Fedora, esse tipo. A mesma coisa do Debian aqui, ó. Peso 3, peso 3. Aqui embaixo uma opção nova, que é a 5.0, ó, virtualização. Essa opção aqui não tinha na 4.0. Essa parte de virtualização. Então você tem que entender os conceitos. Não vai, isso aqui, nessa certificação LPI1, pode ficar tranquilo que você não vai ter que virtualizar a máquina, tá? Você tem que entender os conceitos de virtualização. O que é a virtualização de máquina, o que é um container Linux, aplicações de container, tá vendo? Você vai ter que entender isso aqui, tanto é que o peso é 1, isso aqui não é muito cobrado, mas você tem que ter uma noção, senão você acaba patinando nessa parte aqui na prova. Muito cobrado é isso aqui, ó. GNU Unix comandos. Trabalhar na linha de comando, o peso é 4. Isso aqui você tem que ter na ponta da língua, que é um bash, tá? Shell, as variáveis, né, esses comandos aqui, pf, isso aqui você tem que ter na ponta da língua, que isso aqui é muito cobrado, tanto é que o peso é 4. Aqui, processador de textos, né? Então aqui a gente vai ter como compactar arquivo, o que é um arquivo compactado, como editar texto, contagem, esse tipo de coisa. O peso dele é 2. Performance básica de gerenciamento, peso 4, que é copiar arquivo, mover diretório, criar arquivo, apagar arquivo. Você tem que ter isso aqui na ponta da língua. Aqui entra a parte de algum zip, bzip, um zip 2. Isso aqui é compactamento, tá? Isso aqui é bem legal também, o peso dele também é 4, é bem cobrado. Aqui embaixo a gente vai ter usar strings, pipes e redirecionamentos, também o peso é 4. Criar, monitorar e matar processos, o peso é 4 também. Modificar processos, modificar prioridades de processo em execução, o peso é 2. Trabalhar com expressões regulares, o peso é 3. Básico, editar arquivo, né? É o vinho, nano. Isso aqui você tem que ter na ponta da língua. Isso aqui é pergunta de prova. Esses comandos aqui é batata, cai na prova. Criar sistema de arquivo. Criar partições de sistema de arquivo. A hierarquia. O FHS, né? Você tem que saber o que é o FHS. A gente vai aprender nesse curso. Tá, o sistema de arquivo, quais são os sistemas de arquivos do Linux. Ferramentas para você trabalhar com o sistema de arquivo. Manter a integridade dos sistemas. Isso aqui é muito importante também. Tá? Essas ferramentas Unity UFS, DO, DF. Controlar a montagem e desmontagem do sistema de arquivos. Isso aqui também é muito importante. O arquivo 87NF estável você tem que ter na ponta da língua porque é cobrado na prova. Tá? O peso é 3, ó. Gerenciamento de permissões. O peso é 3. Criar links simbólicos, né? Que são peso é 2. Tá vendo tudo isso? Aí aqui termina com... esse aqui seria localizar arquivos no sistema e os locais corretos que cada arquivo estão. Isso aqui também você vai ter que saber muito, procurar arquivo no sistema, onde está o update db, o arrays, o wish type, isso aqui você tem que ter na ponta da língua também. Tudo isso que eu falei, tá, galera? Para você ver como o exame da LPI é complexo, isso aqui é só para o exame 101.500, tá? Então, isso daqui que eu falei é só para o exame 101.500. A gente vai voltar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu só me localizar aqui, ó. Tá? Aquele lá é o exame 101.500. Esse aqui que a gente vai abrir aqui agora é o exame 102.500. Então, mesma coisa. Tudo que for peso maior vai ser mais cobrado na prova. Peso menor vai ser menos cobrado. Só que tem que ter tudo na ponta da língua, porque nunca se sabe quando vai cair uma pergunta do peso 1. Entendeu? Então, Shell Scripting.
Customizar, escrever script simples. Isso aqui também não é tão complexo, tá? Escrever script. É assim, ó, vai ser cobrado 4. Só que isso aqui não é uma matéria difícil, entendeu? Para quem já está acostumado com o Linux, isso daqui é mão com açúcar, isso daqui não é difícil. Usar a interface desktop, isso aqui é a parte gráfica do Linux, é instalar ele, parte gráfica, aqui ó, gráfica desktops, as ferramentas, tudo que existe, acessibilidade, isso aqui também é cobrado na prova, acessibilidade, tarefas administrativas, adicionar usuários, grupos, os arquivos, isso aqui ó, esse arquivo aqui você tem que ter na ponta da língua, etc, PSWD. Trabalhos, localização, internacionalização, peso 3. Tá, esse aqui vai trabalhar com as variáveis de zona, local, hora e data, esse tipo de coisa, linguagem, né? Mantém a hora do sistema, isso aqui também é cobrado na LPI1, log, isso aqui é peso 4, isso aqui é muito importante você saber, né? Né? Você não vai ter, ó, rsyslog, você saber o que é o rsyslog, como configurar um log rotate, tá vendo? Um logger, MTA, que é o agente de transferência de e-mail, isso aqui também você precisa, né, saber. Postfix, de e-mail, Xsim, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito cobrado na prova. Gerenciamento de impressoras, tá vendo? Que é o CUPS, tá? CUPS, etc. CUPS, isso aqui também é muito importante, a gente vai ver tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, a gente vai ver no curso, tá? Vocês podem ficar tranquilos que a gente vai pegar parte por parte e destrinchar pra vocês ficar fera e certificar na LPI tranquilamente. Fundamentos de rede, protocolos de internet, fundamentos de protocolo de internet, configuração de rede, configuração básica, troubleshooting, né? Isso aqui é legal você fazer. Aqui tem os comandos de rede que você precisa saber. Configurando o cliente DNS. Segurança, tarefas administrativas de segurança. A gente vai ter aqui embaixo o setup de host de segurança, né? O peso 3. Segurança de dados com encriptação, peso 4. Né? Então isso aqui, essa parte aqui é muito legal, que você vai criptografar seus dados. Isso aqui é muito legal, essa parte. Então a gente vai ir aqui no futuras considerações, né? Que pode ser incluso. Então isso que eu falei, tudo isso que eu falei é para LPI 1, tá? Eu não vou falar muito aqui do LPI 2, porque primeiramente você precisa ter um LPI 1 para você certificar LPI 2. Então, é basicamente isso aqui que faz um LPI 1. É a certificação de entrada. Você não precisa ter essas duas aqui para você tirar o LPI 1. Eu recomendo que você vá direto para o LPI 1. A não ser que você vá trabalhar com DevOps, você tira essa de DevOps. Agora a Essentials, assim, é bem basicona, eu não recomendo você fazer, não. Recomendo você começar já no LPI 1, porque as empresas não exigem que você tenha essa Essentials aqui para vaga. Agora, essa de DevOps aqui é um diferencial, essa aqui é importante. Você pode ter o LPI 1, LPI 2, LPI 3 e depois tirar DevOps. Entendeu? É um diferencial no seu currículo. Vai ser bom para você depois. Então, galera, espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos como funcionam as certificações LPI. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte. Quando você não é certificado LPI, você está começando a estudar, o que você precisa fazer? Você vem em minha conta, tá vendo aqui, ó? Para você poder, você precisa ter... Aqui, ó, se você não tem uma conta, você precisa criar um LPI ID, que é sua identificação para LPI. Então, você vai, depois que você criar essa LPI ID aqui, você vai precisar dessa LPI ID para você conseguir marcar seu exame. Que é isso aqui que vai te identificar na LPI. Tá? Você vai ganhar um código aqui, que vai falar esse cara é certificado ou não é certificado. Como se fosse seu RG. Só que só vale para LPI. Entendeu? E até para as pessoas saberem que você é certificado ou não. E quando você se certifica, a LPI é muito legal que o seu certificado vem direto do Canadá. Então leva um tempinho, leva mais ou menos em torno de uns 30, 40 dias, mas chega seu certificado diretamente do Canadá. Então isso que é legal depois da satisfação, quando você pega o seu certificado na mão, você fala, nossa, sou certificado LPI 1. E dá aquele up no seu currículo, né, também. Então é importante quem trabalha com Linux ter a certificação sim, para comprovar, né, para comprovar o seu conhecimento, comprovar qual que é o nível seu de conhecimento. Então eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como que funciona a certificação LPI, e eu espero vocês aí na próxima aula do nosso curso de certificação LPI. Eu sou o Guilherme,
do Treinamentos Linux. Valeu, galera, até mais.